Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa narrativa espiritual que é simplesmente fascinante. É uma história que atravessa sistemas estelares, milênios, uma verdadeira jornada de exílio e redenção que, segundo essa visão, foi o que moldou, lá na raiz, o destino do nosso planeta Terra. E tudo começa com essa ideia aqui, que é a chave de tudo. A solidariedade nesse contexto não é só um sentimento, sabe? É uma lei cósmica, algo que conecta os mundos, as consciências. É essa premissa que vai dar o tom para tudo que a gente vai conversar agora. Então, por onde essa história começa? Bom, começa com uma lei do universo, a evolução. Imagina um planeta inteiro sobe de nível, ele evolui. Só que nem todos os seus moradores estão prontos para acompanhar essa mudança. É exatamente aí que essa grande migração cósmica se inicia. Agora, olha que interessante o que esse mapa mostra. É uma jornada em duas etapas. Primeiro, lá de Sirius, que já tinha alcançado um estado de regeneração, os espíritos mais rebeldes, mais orgulhosos, foram exilados. O destino? Capela. Ali seria um mundo de provas, de aprendizado. Mas milênios se passaram e Capela também evoluiu. E aqueles que ainda insistiam na rebeldia foram transferidos mais uma vez. E o destino final deles foi o nosso planeta, a Terra. E esse ponto aqui é crucial para a gente entender. Nem todo mundo que foi exilado de Sirius seguiu o mesmo caminho. A grande maioria, com o passar do tempo, se redimiu. Eles se tornaram líderes lá em Capela ou, eventualmente, conseguiram voltar para casa, para Sirius. Mas um grupo específico que tinha uma inteligência poderosíssima, mas um coração ainda muito endurecido, foi o grupo que acabou sendo, digamos, degradado para a Terra. E aí a gente avança. Como foi essa chegada aqui na Terra? Não foi só um castigo, de forma alguma. A vinda desses espíritos para cá fazia parte de um plano muito maior, de um propósito sublime para o nosso planeta. E olha que coisa linda! Mesmo com todo esse passado rebelde, eles não foram rejeitados. Muito pelo contrário, o Cristo, como o governador espiritual da Terra, recebeu a todos com magnanimidade. Ofereceu um novo campo de aprendizado, uma chance de recomeçar do zero. E aí, claro, surge a pergunta, né? Com um passado tão complicado, chegando num mundo ainda primitivo, como eles iam encontrar o caminho? Será que eles foram largados à própria sorte? A resposta é um sonoro não. Porque junto com os exilados vieram guias, seres iluminados. Eles não foram abandonados de jeito nenhum. Foram acompanhados por espíritos de uma evolução imensa, numa missão de puro amor e sacrifício. Esse primeiro grupo de ajudantes é algo extraordinário de se pensar. Eram líderes que já tinham se redimido lá em Capela, eles podiam ter voltado para a glória de Sirius, mas, por amor aos antigos companheiros de jornada, eles escolheram voluntariamente descer à Terra, se colocaram a serviço do Cristo como os grandes guardiões dessa nova humanidade que estava se formando. E a influência desses grandes guardiões a gente vê por toda a nossa história. Eles reencarnaram como os grandes gênios espirituais que deram um empurrão na humanidade. Sacerdotes do Egito, os Mahatmas da Índia, grandes filósofos e pensadores como Confúcio, Buda, Sócrates, todos eles semeando luz e sabedoria em todas as culturas. Só que houve um foco especial. O povo hebreu foi sendo preparado para uma missão muito específica, a de receber o Messias. E foi por isso que, nessa linhagem, esses missionários apareceram com mais frequência, preparando o terreno espiritual para a vinda de Jesus. E essa tabela, nossa, ela ilustra isso de uma forma brilhante. A gente vê a continuidade da missão. Pega a trajetória do espírito chamado o Grande Condutor. Ele foi Jacó, depois Moisés, depois Elias e, por fim, João Batista. Ou então Abraão, que retornou como Salomão e depois como Simão Pedro. E José do Egito, que viria a ser o rei Davi, e mais tarde, Paulo de Tarso. São as mesmas grandes almas voltando em épocas diferentes para guiar a humanidade. Mas os grandes guardiões não foram a única ajuda que chegou. Teve um segundo grupo, ainda mais sublime, que não veio de Capela, veio direto do lar original, do mundo santificado de Sirius, para uma missão muito, muito específica. Essa era a comitiva celestial. A missão deles era cercar e apoiar o Messias aqui na Terra. Figuras como Ana, Simeão, Isabel, Zacarias e, claro, principalmente José e a mãe Maria. Segundo essa visão, eles não eram espíritos da Terra em evolução, mas seres de Sirius que desceram numa missão de puro amor e serviço. Tá, mas e aí? O que
tudo isso nos ensina, no fim das contas? Qual é o fio de ouro que conecta a migração de Sírios, a redenção em Capela e a missão na Terra? Tudo se resume a um único princípio, uma lei universal e soberana. E aqui está a grande lição. A verdadeira grandeza espiritual não se mede pelo poder, mas pela capacidade de servir. Quanto mais evoluído é um ser, mais ele se dedica ao amor, à renúncia, ao sacrifício por aqueles que ainda estão no começo do caminho. E este gráfico aqui resume perfeitamente o que move toda essa saga cósmica. Não é o acaso, não é a força. É o amor, o sacrifício e a solidariedade. São essas as forças que formam a base de todos os movimentos de redenção em qualquer dimensão da vida. E para fechar, fica essa reflexão. Se a solidariedade é capaz de conectar estrelas e redimir mundos inteiros, se o amor inspira seres de luz a descerem em sacrifício, qual é o limite do poder que essas forças têm nas nossas próprias vidas e no nosso mundo? É uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito.